primeiro, ele narra um período de sofrimento, um período de perseguição. A igreja primitiva ela sofreu várias perseguições. Uma das grandes perseguições que ela sofreu foi a perseguição dos judeus, dos próprios judeus que perseguiram os cristãos. Nós vemos, por exemplo, Saulo, que era um perseguidor dos cristãos, mas em período posterior, também a figura dos romanos. Então, o Império Romano perseguiu os cristãos, aprisionou vários cristãos, colocava os cristãos, os seguidores de Jesus Cristo, em arenas, como lá em Roma também houve este período, colocava em arenas para serem devorados pelas feras. Então, esta grande perseguição sofrida pelos cristãos vai estar narrado, de certo modo, no livro do Apocalipse. Então, o livro do Apocalipse ele foi escrito neste período de perseguição. Temos duas perseguições, a de Nero e a de Domiciano. Essas duas perseguições vão estar, de certo modo, apresentadas dentro do livro do Apocalipse. Mas o Apocalipse não é uma história de perseguição, mas é uma história de esperança, de vitória. Então, a narrativa do Apocalipse é uma forma velada, uma forma escondida. Apocalipse, a palavra vem de revelação, tirar o véu, mostrar aquilo que está oculto. Então, a principal palavra do livro do Apocalipse é esperança para aqueles que eram perseguidos, para aqueles que estavam sofrendo os tormentos, as muitas e muitas perseguições. Então, essas muitas perseguições que a igreja sofreu logo no início, e as duas primeiras, então de Nero e Domiciano, elas são exemplificadas pelas essas figuras que apresentam no livro do Apocalipse monstruosas. Então, a figura da besta é um dos exemplos. Então, aquele dragão, aquelas outras figuras revelam isso. E ao contrário disto, o cordeiro é aquele que reúne em torno de si os 24 anciões. Ele é o vencedor, aquele que está morto, mas permanece de pé. Ele é o vitorioso, ele é o vencedor da morte. Então, a referência clara deste cordeiro é a pessoa de Jesus Cristo, o vencedor. Então, se Jesus é o vencedor da morte, se o cordeiro ele é o vencedor da morte, então ele vem trazer a vitória para aqueles que são marcados, são lavados suas vestes no sangue do cordeiro. Aqueles que são perseguidos, aqueles que por causa da fé são perseguidos, aqueles que são mortos nas arenas, aqueles que são perseguidos em várias outras perseguições que a igreja sofreu. Então eles foram os que têm a veste branca, porque suas vestes foram lavadas no sangue do cordeiro. Então, o cordeiro traz para os cristãos daquela época a esperança da vitória. Ele é o Senhor da história. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. E uma das palavras que mais aparece no livro do Apocalipse é a palavra não tenhais medo. Olha, então a gente vai encontrar a Sagrada Escritura com esses 73 livros. Eu só falei de alguns, aqui só narrando um pouco da história de um ou de outro e trazendo um pouco da formação desses textos escriturísticos. Mas essa palavra de Deus, que foi assim, inspirada a homens, é colocado por escrito e se formam aqueles outros, e são acolhidos pela igreja. Mas a pergunta, ela tem um significado também muito profundo. Vamos entender um pouco esse significado. Ainda está sobre a formação das Sagradas Escrituras. Nós temos os 73 livros, mas os nossos irmãos separados, eles têm menos livros na Bíblia. Eles têm 7 livros a menos. Baruque, Eclesiástico, Judite, Sabedoria, 1 Macabeus, 2 Macabeus. Então, esses livros do Antigo Testamento,
os 7 livros do Antigo Testamento, que foram tirados das Sagradas Escrituras, eles faziam parte dos livros lidos pelos cristãos no início. E como foi essa separação? O que houve na realidade? Como foi formada essa separação? Então, os livros de Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, 1 Macabeus, 2 Macabeus, parte do livro de Esther e parte do livro de Daniel, esses livros, eles faziam parte dos diversos livros lidos pelos cristãos. Mas no concílio dos judeus, por volta do ano 100, próximo do ano 100, quando eles já tinham os cristãos como adversários, como inimigos, eles resolveram estabelecer, de certo modo, em Jâmnia, no território de Jâmnia, eles resolveram estabelecer regras para serem usadas acerca dos livros das Sagradas Escrituras. Então, quais eram as regras? Regras do tipo assim, que tem que ser o livro escrito em hebraico, não pode ser no aramaico, nem pode ser no grego, que deve ser de um determinado período da história. Então, houve uma limitação dos escritos àqueles textos hebraicos antigos e a não aceitação dos textos que foram escritos em grego, né? Escritos em grego, ou que foram logo no início traduzidos para o texto, para a forma grega. No Novo Testamento, os apóstolos, eles utilizavam tanto os livros da Bíblia hebraica, dos textos hebraicos, como da Bíblia grega. Vamos entender o que é essa Bíblia grega. No Egito, Ptolomeu, ele quis ter em sua biblioteca, na biblioteca lá em Alexandria, os livros dos sábios judeus, aqueles livros que também os judeus da diáspora estavam lá e eles queriam ter estes livros em mãos. E ele pediu para alguns sábios traduzirem, 70 sábios judeus, traduzirem os livros que eram em hebraico para o grego. Então eles fizeram a tradução e traduziram todos os livros do Antigo Testamento, todos aqueles livros que eram do hebraico para o grego, surgindo assim uma versão dos 70 sábios judeus, por isso a versão dos 70, ou é chamado também de Septuaginta. Quando os judeus rejeitaram os livros que só tinham escrito grego, eles tinham a finalidade não somente de rejeitar estes livros, mas também aqueles escritos dos cristãos que já estavam escrevendo acerca de Jesus, por volta do ano 5, sobre Jesus Cristo. Então, quer dizer, eles não estavam aceitando colocar o texto de Mateus ou de Marcos ao lado dos seus escritos, né? Daqueles escritos antigos, tradicionais, judaicos. Então, eles rejeitaram, portanto, todo e qualquer livro que tenha sido escrito em grego. Esse argumento judaico não serve para nós cristãos. Por quê? Porque os nossos livros, os livros cristãos, todos os livros neotestamentários do Novo Testamento, eles foram escritos primeiramente em hebraico. Ou melhor dizendo, eles foram escritos em grego. Talvez uma versão somente de Mateus tenha sido escrita na língua dos antigos, quer dizer, na língua hebraica. Talvez. Somente, ou provavelmente o aramaico, não é? O texto de Mateus. Mas Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, as cartas apostólicas, o livro do Apocalipse, eles foram escritos diretamente no grego. A língua grega era conhecida naquela região, então conhecida por aquelas pessoas, conhecida por todos eles. Então, por esse motivo, nós temos assim a aceitação dos cristãos daqueles textos. Imaginem vocês, imaginem a preocupação que eles tinham
neste momento. Era de reservar a fé judaica, de separar da fé dos seguidores de Jesus. Então, esta separação dos livros também ocorreu, não somente a separação dos livros, mas também a perseguição. Então, aqueles que fossem encontrados na sinagoga foram expulsos das sinagogas. Aqueles que se diziam seguidores de Jesus deveriam ser expulsos da sinagoga. É interessante a gente ver no próprio Novo Testamento, quando se mostra o texto bíblico, por exemplo, Lucas, Jesus lendo na sinagoga. Então, Jesus se portando como um judeu daquela época. Ou mesmo em período posterior, no período posterior, a gente tem como Lucas, ou mesmo o Evangelho de João, ou outros escritores, né? Então, como eles trazem a figura de Jesus como um cumpridor da lei, a figura de Paulo como um cumpridor da lei. Então, um cumpridor da lei judaica. Então, no início, o cristianismo e o judaísmo estavam ali juntos. Posteriormente, houve uma separação e uma divisão. De um lado, os seguidores de Jesus, e do outro lado, aqueles que permaneciam nas sinagogas. Quem fosse cristão era expulso da sinagoga. Quem se dissesse cristão era expulso da sinagoga. E poderia ser perseguido, poderia ser também morto. Assim nós vemos a figura de Paulo. Bom, é sobre isso que a gente pode falar um pouco sobre a formação do Antigo Testamento. Então, depois dessa fala, que o Padre Judá trouxe, como a formação da Bíblia, e como é importante todo cristão saber, como foi formada a Bíblia. E também, esse mês de setembro, nós colocamos algumas curiosidades sobre a Bíblia. E a Bíblia foi o primeiro livro a ser publicado, Padre? Se estiver errado, me corrija. Mas, assim, é muito importante. Padre, e como a igreja recebeu, acolheu esses livros? Muito bem, Damiana. Assim, nós vemos que desde o princípio os apóstolos, aqueles que eram próximos de Jesus, ou até mesmo Jesus Cristo, ele tem conhecimento dos livros das Sagradas Escrituras no que se refere ao Antigo Testamento. É óbvio que o Novo Testamento ainda não estava formado. Começa a se formar algumas décadas após a morte e a ressurreição de Jesus. Então, no que diz respeito ao Antigo Testamento, conforme a leitura que nós fazemos, tanto dos Evangelhos como das cartas, ou mesmo do livro do Apocalipse, nós percebemos que os apóstolos e aqueles que escreveram, foram agiógrafos do Novo Testamento, eles utilizavam o Antigo Testamento, tanto a versão hebraica e principalmente a versão grega, pois os cristãos eles saíram daquele mundo judaico e foram para a região da Ásia Menor, chegaram até a região da Grécia, depois foram até a região de Roma, e naquela época a língua era a língua oficial romana, era do latim, mas a língua mais falada em toda aquela região era o grego. Então a igreja primitiva ela utilizou o grego, a igreja dos apóstolos utilizou o grego. O grego foi a língua que se espalhou e o que mais utilizaram. Por isso que os livros do Novo Testamento eles foram escritos em grego. Os cristãos da época apostólica, a maioria deles falava em a língua grega e não a língua dos judeus. Então nós temos aquele centro na região palestina de difusão do cristianismo, depois ele segue para a região de Antioquia, que Antioquia também se tornou um grande centro de difusão do cristianismo, depois vai para a região da Ásia Menor, da Grécia e de Roma. Nós vamos encontrar no livro dos Atos dos Apóstolos a chegada
de Paulo como a chegada do Evangelho de Cristo em todo o mundo, para todo o mundo. Então, quer dizer, Roma se tornou o grande centro de difusão do cristianismo. Depois de Jerusalém, depois de Antioquia, Roma também. Nós vamos encontrar um crescimento da igreja dentro dos limites do Império Romano. Então, no período posterior, estamos falando aí por volta do ano 300, quando há um acolhimento do cristianismo pelo imperador Constantino. Então, nós vamos ver o crescimento do cristianismo dentro do ambiente do Império Romano. Mas a Bíblia ela vai ser acolhida pela igreja em todos os seus livros. Não vai ter aqueles livros que foram escritos em hebraico ou foram escritos em grego. Então, a igreja desde o primórdio assim acolheu. Os diversos concílios da igreja acolheram também os livros dessa forma. Somente após a reforma protestante de Martinho Lutero, quer dizer, nós estamos falando 1500 anos após do nascimento das Sagradas Escrituras, dos textos escriturísticos, é que vai haver uma controvérsia acerca dos livros inspirados, sendo que os seguidores de Lutero, principalmente os seguidores de Lutero, eles rejeitaram aqueles livros que foram escritos eles em grego, colocando como um segundo livros inspirados. Até certo tempo, também eles estavam nas Bíblias protestantes, eles não estavam só na Bíblia católica, e eram colocados como segundo, não como primeiros. Eles eram deuterocanônicos, chamados deuterocanônicos pelos protestantes. Para nós, eles sempre foram livros canônicos. Então, nós vamos ter vários concílios da igreja que vão confirmar esta perspectiva. Então, a igreja acolhe os livros como um todo. Não há controvérsia nenhuma acerca da aceitação dos livros, daqueles livros que os cristãos desde o princípio aceitaram com relação ao Novo Testamento. É bom a gente entender que os livros do Novo Testamento, os Evangelhos, as cartas e também o livro do Apocalipse, os Atos dos Apóstolos, não foram únicos livros escritos próximos do período apostólico. Então, houve vários outros escritos, mas só eles foram acolhidos. A igreja é aquela que acolhe esses livros. Então, nós vamos encontrar a palavra, por exemplo, de Santo Agostinho, E Santo Agostinho, ele vai justamente afirmar acerca desta situação, que é a tradição da igreja que vai acolher os livros sagrados. E se não fosse a igreja, de nada valeria estes livros. Então, a igreja é um ambiente eclesial que há a acolhida dos livros sagrados, a recepção dos livros sagrados. Então, a igreja católica acolheu na sua tradição estes livros como sendo os nossos livros inspirados, aquilo que nos inspira, aquilo que nos encaminha. E todos eles são úteis para a evangelização, para o anúncio da palavra de Deus. Tudo que ele contém, esses livros contém, é a verdade. Bom, Padre, após termos ouvido como se dá a formação da Bíblia, é importante também sabermos qual o método de interpretação da Bíblia, como nós, como cristãos, podemos interpretar assim e como podemos aprender. Bem, nós devemos ter um certo cuidado na interpretação da Sagrada Escritura. A Bíblia está traduzida em várias línguas, quase todas as línguas do mundo, nós temos a Bíblia traduzida. Mas existe a tradução que tem o acompanhamento dos estudiosos, dos teólogos, que são cristãos, tem a tradução que é acompanhada pelo magistério da igreja, o bispo. Então, a Bíblia católica não é traduzida de qualquer forma, não é entregue de qualquer forma. Então, a versão a partir do texto grego ou a partir do texto hebraico, ela é uma tradução
que deve ser acompanhada pela igreja. O magistério da igreja vai dizer: estes textos aqui são acolhidos, recebidos. Esses outros não são acolhidos. Então, toda a Bíblia católica, para que ela seja impressa, para que ela seja divulgada como Bíblia católica, ela tem logo no início a assinatura de um bispo. Então, quer dizer, lá no início já tem dizendo: esses livros aqui realmente foram traduzidos segundo. Então, é um imprimato, né? Então, aqui, ó, nesse texto da Bíblia Pastoral, nós vamos encontrar aqui o arcebispo de Brasília, Dom Sérgio, e Dom Raimundo Damasceno, presidente da Conferência dos Bispos do Brasil. Então, quer dizer, não é você pegar um texto e traduzir de qualquer modo. Então, tem que ter o zelo e o cuidado. Então, nós estamos falando da tradução. Então, a tradução, nós vamos encontrar várias traduções. Por exemplo, nós temos a Bíblia Ave Maria, a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia de São Pastoral, a Bíblia da CNBB. São traduções do mesmo texto, grego e hebraico. Então, aqueles textos que foram, assim, acolhidos pela igreja. Então, tanto a acolhida da verdadeira interpretação ou da tradução mais fiel ao texto original, ou aqueles livros que ajudam mais os estudos, que estão mais próximos do texto original, tanto estes escritos como aqueles que são mais de uma linguagem popular, de uma forma popular, e que tem a tradução, por exemplo, nós vamos encontrar Bíblias com linguagem mais fácil de ser entendida, mas todos eles são traduções que partem do texto grego ou do texto hebraico das Sagradas Escrituras. Quando nós vamos interpretar a Sagrada Escritura, nós não podemos ter uma interpretação fundamentalista. Então, você pega um texto que foi traduzido do grego ou que foi traduzido do hebraico e você diz: olha aqui, na carta de Tiago tem dizendo servo de Deus, porque a palavra servo está aqui. Então, você vai traduzir, vai tentar interpretar a partir de uma tradução. É uma dificuldade. Mas a gente deve procurar entender o significado da Sagrada Escritura dentro de dois contextos. O contexto literário, no qual ele foi escrito. Então, ele foi escrito numa comunidade de fé, para uma comunidade de fé. Foi escrito no período do Egito, do exílio da Babilônia, ou foi escrito no período apostólico. Então, nós vamos entender o contexto que aquele texto foi escrito, esse contexto histórico, esse contexto literário. Então, nós não podemos tomar um texto da Sagrada Escritura e discutir com outra pessoa usando aquela palavra, porque tem essa palavra e não foi usada outra palavra. Pelo contrário, a gente não deve ser literalista, fundamentalista. Às vezes a pessoa se apega muito à letra e esquece o sentido daquela palavra, o sentido da Sagrada Escritura. Por que aquele texto foi escrito? Qual a finalidade? Como Deus inspirou? Então, a partir de que sentido? Então, a interpretação da Sagrada Escritura, ela pode ser feita por qualquer pessoa, mas não será qualquer pessoa a compreender plenamente o sentido pleno da Sagrada Escritura. A gente precisa ir aos poucos descortinando, entendendo, compreendendo, lendo e também ouvindo aquilo que se falou acerca daquela palavra. Quais foram os fundamentos desta palavra? Quem já escreveu antes acerca desta palavra? Então, todas as palavras contidas na Sagrada Escritura são inspiradas, mas não é de interpretação pessoal. A pessoa não deve interpretar individualmente. Então, um método que se pode utilizar, em vez de ser um método fundamentalista, ligado apenas ao texto literário, nós podemos ter uma interpretação espiritual, com base no sentido histórico da palavra, mas também a gente pode trazer uma inspiração canônica. Então, a inspiração canônica quer dizer, o texto não está separado o livro do Apocalipse não está separado dos evangelhos. Então, quer dizer, a inspiração ela é num todo, é canônica.
é nos escritos todos que estão contidos na palavra de Deus. Nós temos a interpretação também, que ela pode ser utilizada meditativa, catequética, mas todas elas tendo um fundamento, né? uma solidez na historicidade dos próprios textos. Então a gente deve evitar, a qualquer custo, uma leitura fundamentalista. Então a gente deve evitar a qualquer custo esse tipo de leitura. Então, Damiana, quando a gente toma as Sagradas Escrituras, a gente deve meditar acerca da palavra de Deus, por que foi escrito esse texto naquela época, para quem foi escrito, e a partir do entendimento da época que foi escrito o texto bíblico, nós vamos atualizar esta mensagem também para os nossos dias, porque a palavra de Deus é palavra de vida eterna. Então é neste sentido a interpretação que se dá. Bom, Padre Judá, é muito bom, né? Estar ouvindo e aprendendo, né? O Padre Judá, quando passou aqui na nossa comunidade, né? Tivemos a oportunidade de participar do curso bíblico, que era ministrado por ele, e aprendemos um pouco. E em nome da PASCOM, né? E da paróquia São Joaquim de Santana, nos agradecemos na sua participação aqui. Obrigado, Damiana. Então, a paz esteja com todos vocês e aqueles que possam escutar esta palavra, medite a palavra de Deus e sempre busque também o que a igreja diz a respeito daquela palavra, né? O entendimento da igreja acerca da palavra. Nenhuma palavra é de interpretação pessoal. A gente deve buscar o entendimento perfeito da palavra de Deus. Amém. Vamos receber a bênção de Deus neste momento. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Século I, ele nasce